O assunto é produção, mais uma entrevista hoje com Bruno Golger. Eu falo bem o nome? Fala bem, Golger, é isso aí. Legal, tudo bem, Bruno? Tudo bem, Jaque. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com você. Bom, obrigado por achar um tempinho pra gente aí, porque eu imagino que tem o final do ano, para quem trabalha com lei de incentivo, é tipo, olho do furacão, que daqui a pouco as portas vão fechar Exato. e vai dar um grande sufoco. Bom, mas antes de entrar nesses assuntos, eu gosto de pedir para os convidados de se apresentar. Como que você se vê? Como que você quer ser apresentado? De onde você vem? Qual é o seu passado? Assim? Então, por favor, conta um pouquinho quem é o Bruno Golger. Claro, obrigado. Bom, eu sou o Bruno Braz Golger, na verdade. Eu sou formado em economia, fiz mestrado em sociologia e eu cheguei na música por um caminho um tanto quanto tortuoso, né? Claro que, assim, como criança, adolescente, eu me interessei por música, eu estudei música, sem menor talento, entretanto, foi um fracasso completo em tudo que eu tentei fazer como músico, né? Como estudante de música. E só que eu tenho uma paixão infantil, assim, infantil no sentido desde a infância, por livros. E quando eu terminei meu mestrado em sociologia, eu quis abrir uma livraria que as pessoas fossem ficar lá dentro. Então, nada melhor para ficar do que ter bebida, né? As pessoas conversarem, ficarem lá dentro, e aí ia ser um negócio, uma bebida escondida, ninguém ia saber e tal. Então, eu tinha essa ideia. E aí aí num bar com dois amigos, um colega meu de curso de economia, a gente resolveu abrir um café. E aí ele achou uma casa, foi tudo muito corrido, de repente a gente abriu um café, que era o Café com Letras, que era uma livraria. Que ainda existe, né? Hein? Que ainda existe, né? Existe, foi aberto há 20 anos atrás, né? Em 1996, e uma loja de chocolates, uma fábrica. Essa loja de fábrica de chocolates, ela depois se encerrou e ficou o café e a livraria. Pois bem, desde o primeiro dia do café, a gente teve música instrumental, né? Era um projeto da Heineken, essas de barra, assim, mas que já deu um tom ali dentro do café de trabalho com a música instrumental. E depois, em seguida, o Chico Amaral, que é um saxofonista, né, e compositor, na época ele era muito conhecido, porque ele trabalhava muito com skunk, ele ainda é conhecido, né, e ele tomava chá lá no café, e um dia ele me disse: Bruno, eu quero tocar aqui. E nessa época, Belo Horizonte tinha muito pouco música instrumental ao vivo, né? Essas coisas, às vezes, têm ciclos, né? Às vezes tem mais, às vezes tem menos, não estava num ciclo de baixa. E ele começou a ter uma longa história sobre essa data dele, que foi o caso, depois eu conto, mas ele começou a tocar no café e toda quarta-feira, e aí começou o meu envolvimento mais próximo, mais profissional com jazz e a música instrumental, né? Eu estou falando em 20 anos atrás, e a gente começou a fazer shows semanais, e depois, em 2000, eu fiz o primeiro festival, né, que é o Savassi Festival, e aos poucos esse envolvimento cresce, né? Hoje são 2 cafés, tem 2 shows por semana. Isso traz muito o sabor daquilo que eu faço, né? Que eu tenho um contato muito próximo e permanente com os músicos, né? Então isso influencia muito como o festival é pensado, né? O festival, claro, cresceu, se modificou muito ao longo desses 15 anos de realização. 15 já. Mas de Savassi Festival, né? Fora o que veio antes. Mas então essa é a minha apresentação, né? Eu hoje cuido de 2 cafés e com uma programação, 2 cafés muito identificados com produção cultural. Eu faço não só música, né? Trabalho com outros campos da produção, mas em termos de projeto, né? De fôlego maior, meu trabalho é com o Savassi Festival. Legal. De jazz e música instrumental. Legal, que está se tornando um dos maiores do país, do que eu acompanhei assim de longe, porque ainda não fui, acredita isso? Mas o que eu vi, os projetos, a quantidade de shows e o deslocamento que vocês estão fazendo,
está se tornando um dos principais. E aí minha ideia, quando eu te convidei, é justamente dentro do meu grande projeto de desmistificar o papel de cada um, porque eu vejo uma guerrinha muito chata do músico contra o diretor, do programador de festival, contra o jornalista, enfim, tá todo mundo assim em briguinho, porque não conhece o que o outro faz. Então, minha ideia aqui é de contar o que o outro faz, para de repente a gente se entender e de repente ver que, na verdade, está todo mundo no mesmo barco. Então, é melhor andar na mesma direção. Mas o interessante também, muitas pessoas têm medo de começar histórias na música porque não tem uma formação. Acho que um dos pontos em comum de todos os convidados que eu tenho no meu canal é que ninguém nasceu para fazer aquilo que faz hoje. Né? Aí eu acho também, é um negócio, eu conversei ontem com o Benjamin Taub, que acho que um grande negócio é a motivação da curiosidade, né? E de querer agregar o conhecimento que você adquiriu nos seus estudos ao que você faz hoje. Né? Porque ninguém te forma a fazer o que você faz hoje, né? Concorda com isso? Concordo. Eu acho que a produção cultural, né? É uma atividade eminentemente prática, né? Aos poucos você começa a fazer e aprende, né? Em inglês tem o on-the-job training, né? Você vai aprendendo à medida que você faz. Claro que o sabor, né? A abordagem, o ângulo com que você imprime no seu projeto, ele vai ter a ver com a sua história, com quem você é, né? Isso é óbvio, né? Então, eu sou economista, sou sociólogo, fiz MBA, não sei o quê. Isso é claro que isso, sou judeu, eu gosto de livros, essas coisas todas que andam juntas, né? Influenciam como que você entra no assunto, né? Mas eu, particularmente, entrei de uma maneira... Tem uma frase do Leminski que é muito boa, que é assim, o título do livro, né? Distraídos venceremos, né? Eu entrei distraído no assunto e fui pegando pequenas partes, aprendendo muito lentamente, como aprendo todos os dias ainda hoje, né? Então, eu acho que é muito prático. Eu já dei aula de gestão cultural em diversos cursos, né? Então, você pode tentar codificar aquilo que você faz, né? Você tem manual, você tem planilha, você tem aquilo, você tem métodos. E cada um vai escolher aquilo que atende a ele de uma maneira mais... Mas eu acho que a melhor escola é trabalhar com pessoas que estão dentro do mercado, que tem história, né? É igual dentro de uma cozinha. A melhor cozinha é trabalhar do lado de um chefe de cozinha bom, né? Eu acho isso muito assim. Uma coisa que eu acho assim relevante, né, na sua introdução, que eu queria comentar, é que eu não tenho briga nenhuma com os artistas, pelo menos eu não sei dessas brigas, né? Você pode estar longe de mim. Na verdade, eu tenho uma relação muito próxima com os músicos, de muito respeito, assim, mesmo. Isso faz muita diferença, eu acho, no trabalho. Claro que, assim, eu acho que existe duas pequenas partes que geram, às vezes, alguns entendimentos, assim, que eu acho importante esclarecer, né? Primeiro, e acontece com muita gente, né? Quando você pega o meu festival, você tem aquele monte de logomarcas, né? Então, às vezes, as pessoas têm ideia, você tem um monte de logomarcas, quer dizer que você tem um monte de dinheiro, né? E se você não está pagando aquilo que devia pagar, é porque você está pegando dinheiro para você, né? Eu ainda estou para conhecer algum produtor cultural que ficou rico, né? Eu não conheço nenhum em 20 anos, né? Então, isso é uma espécie de fetiche, né? Se você tem muitas logomarcas, até diz o contrário, quer dizer que você está precisando de fazer um monte de parcerias para você viabilizar um projeto. É extremamente difícil viabilizar um projeto ao longo do tempo, não é brincadeira, né? Então, você falou que às vezes o evento cresce, está grande, né? Ele está grande, às vezes, quando você consegue arrumar mais dinheiro, quando você consegue menos, ele diminui. Então, existe um grau de incerteza muito, muito alto em fazer um projeto desses, né? E tem um ponto que eu vejo um pouco, assim, que merece ser esclarecido, às vezes, assim, por que que o músico fala, por que que eu não tenho espaço dentro do seu festival, né? Cadê meu espaço aí dentro? A curadoria de um festival, ela é claro, um processo contínuo, né? E muito difícil. Às vezes você começa uma conversa hoje, daqui a 5 anos surge a vaga. Assim, e não é má vontade, porque você tem uma porção de, assim, às vezes você tem tipos, estéticas de palco ligados a patrocinadores,
esse patrocinador está ligado com jazz, com música eletrônica, por exemplo. Aí você vai ter que curar alguma coisa que está ali dentro, claro que dentro do espírito do festival, né? Você tem relações institucionais com países, por exemplo. Eu tenho uma relação com o Instituto Cultural da Dinamarca, então é normal que eu sempre esteja fazendo alguma coisa com a Dinamarca, com Israel, com a Espanha, né? Isso vai... E você tem uma certa estética que às vezes é difícil explicar. Às vezes você está ligado chegou mais perto da música brasileira ou do jazz, né? Às vezes um palco ele tem vários shows seguidos, então você tem que ter uma relação estética entre quem está dentro desse palco, né? Então você tem uma porção de amarras, na verdade, né? E uma curadoria ela é um grande quebra-cabeças que você vai formando aos poucos. Você tem assim, qual é o local adequado para tal músico tocar, né? Então, às vezes, eu tive uma relação com música da Finlândia, muito minimal, assim, um pianista super suave. Eu falei, olha, eu tenho show na rua, o seu som vai desaparecer. Eu tenho um teatro que aqui ninguém te conhece, então você não conseguia buscar esse artista. Ele é ótimo, é legal, ele quer vir, ele tem passagem paga, né? Ele fala, eu tenho a passagem, então o cara não consegue entender. Então, às vezes é muito difícil assim de encaixar, né? Cada artista tem um tamanho de palco que precisa, o lugar, o setting, né? Que ele vai funcionar. E eu preciso de botar esse artista no lugar que ele vai funcionar. Às vezes é difícil de ter, né? Não é muito simples. Então, isso eu vejo como, às vezes, um grande ponto de interrogação nas pessoas, né? Por que que tal cara tá ali dentro, por que que o outro não tá, né? E, assim, na relação que eu vejo com desculpa se eu estou me alongando muito. Não, tá ótimo. Você está falando tudo que eu queria falar, tá lindo. Vamos lá, tô adorando. Na relação que eu tenho com os produtores, né? Eu vejo que, assim, eles querem fazer a melhor programação possível. Claro, cada festival, ele tem uma estética, uma mensagem. Então, assim, não adianta querer romper isso. Não? Belo Horizonte, por exemplo, ele tinha, sei lá, 5 festivais de jazz. Cada um é de um jeito. Entendeu? Você tem um festival que é mais de jazz tradicional, que existe. Você tem um festival que o perfil dele é trazer artistas de fora do Brasil para tocar grandes caras. Vamos, né? Isso é o que eles fazem. Então, por exemplo, o meu festival, ele não é nem isso nem outro, né? Ele é um festival relativamente grande, então a minha tarefa ele é bem amplo em termos estilísticos, né? Eu trabalho desde com orquestras sinfônicas até DJs e produtores, né? Claro que eu tento criar uma continuidade estética entre um lugar e outro, né? Como se você pudesse caminhar entre os diversos. Mas hoje ele tem uma ênfase muito grande por exemplo, tem um concurso de novos talentos do jazz, né? Que em buscar bandas desconhecidas, o festival ainda bem ele não precisa de trabalhar com nomes famosos, né? O que me dá um alívio orçamentário, né? Que eu tenho nada contra os nomes famosos, mas eles são caros, né? Ele tem uma ênfase hoje, né? Em composição. Então já comissionei composições sinfônicas. Hoje tem um projeto de comissionar peças por artistas, principalmente para artistas locais, e gravar. Então, assim, isso tem uma relação grande. Eu comecei falando do café, né? Então, estou criando uma espécie de ecologia na qual a pessoa começa a se testar, a criar coisas novas no café, aí depois ele faz o crowdfunding, eu ajudo a apoiar, ele toca no festival, a gente grava, É legal. tem dinheiro de composição, e por fim vai acabar surgindo um selo, assim. Então a ideia do festival é tentar criar algo que transcende o momento do show. O momento do show é incrível, né? Mas que festival pode ser mais do que isso, né? Ótimo. Nesse sentido, eu trabalho muito próximo dos artistas, porque sem essa proximidade, nada disso funciona, né? Então eu tento fazer com que o festival seja relevante da cena mineira, brasileira, né? O festival hoje ele fez 3 edições em Nova York, com uma curadoria mais específica, claro, em música instrumental brasileira, né? E que nós temos de único para levar para fora. Não adianta eu querer levar jazz para fora do país, não faz sentido, né? E hoje estou trabalhando em expandir o festival
tentar fazer algo em Portugal, tem uma relação com a Dinamarca, sabe? Para abrir mercados mesmo para os músicos brasileiros, não só em Nova York, como na Europa também, no Oriente Médio. Que legal! Uau! Você falou um monte de coisas super importantes dentro de tudo isso. Vamos dissecar por partes. Vamos lá. Você falou uma coisa muito importante. Eu falo para os músicos, quando eles vão, para os meus alunos ou para as pessoas do meu blog, quando eles vão mandar uma proposta para um festival, a primeira coisa é entender o que o cara está fazendo, né? Eu acho que é o mínimo do carinho e da atenção profissional que você tem que fazer. Aí é muito legal, você explica que cada lugar bom tem um conceito. Uhum. E aí você tem que entender esse conceito. Às vezes o conceito está claro, tem minha missão, às vezes você vai ter que trabalhar um pouco mais, né? Você vai ver, o cara está programando um quarteto de cordas, depois um DJ não sei o quê, depois um americano famoso, mas nem tanto, não sei o quê. Aí você fala, será que eu me encaixo? Aí o conceito que eu dou, se eu fosse o diretor desse festival, eu me contrataria? Se a resposta é sim, vai fundo. Se a resposta é não, vai para outro. Tem milhões de outros, né? Então, isso aqui eu acho bem importante. Você esqueceu uma equação que, às vezes, você quer muito um cara, mas ele não pode naquele dia porque é um festival, né? O festival, a janela é muito pequena, né? Então, muitas vezes, tu vai fazer, depois de 3 anos, um cara com quem você está falando simplesmente por conta de agenda. Sim. E aí, por exemplo, se cara é um trio de jazz e que ele cai naquele ano que você estava quase fechando com outro trio de jazz, você vai dizer para o cara, desculpa, ano que vem. E tudo isso, você não está do diabo, você não é um cara ruim, é um negócio mecânico, né? Eu queria, você contou daquele negócio dos logos, eu acho que os músicos não têm noção do que é a mecânica de uma lei de incentivo. Porque a gente faz um pouco da introdução, a gente não vai entrar em tantos detalhes que a gente falou, mas só para... O que acho que os caras não se dão conta é que, para fazer uma lei de incentivo, né, vou introduzir, você me confia se está certo, você primeiro tem que... O negócio incrível é que todo ano tu tem que botar a tua obra de novo, do zero, né? É muito raro no Brasil você chegar, tipo, patrocínio para 10 anos, lindo, maravilhoso. Então, cada ano, mais ou menos, tu volta na estaca zero. Aí tu vai ter que fazer um projeto ser aprovado. Isso aqui demora. Aí tu vai ter que achar, eu aconselho, começar a falar com patrocínio, aí depois você vai falar com o patrocinador. Tudo isso demora de novo. É uma partida de poker gigante, né? A programação acho que é um quebra-cabeça. Ou a lei de incentivo acho que é um poker, né? Você está apostando aqui, apostando ali, e tudo isso, muitas vezes, eu vejo no Brasil, você tem o teu orçamento, às vezes, semanas antes do festival acontecer. É uma coisa muito louca, né? Explica um pouquinho para as pessoas entenderem, assim, não é que você não quer assinar um contrato, é que muitas vezes você quer muito, mas não pode, né? Isso... Bom, essa dinâmica da lei de incentivo, o principal problema dela é que, primeiro, é que ela é anual, né? Então, todo ano você tem não só um conjunto de requerimentos burocráticos, você tem que mandar o projeto, ser aprovado, você tem 1000 documentos, né? A decisão das empresas normalmente é anual também. Então, são 2 coisas que dificultam a pensar e desenvolver um festival, né? Ou uma vida, o que quer que seja, né? A lei de incentivo, ela não só é burocrática para você tentar ser aprovado, como ao administrar isso, ela requer muita energia, muita atenção, não é brincadeira, assim, às vezes dá vontade de falar assim, meu Deus, né, eu virei um grande contador, né, no sentido de contabilidade, não de contador de histórias, que aí seria um bom de uma coisa transformar, né, porque fazer um festival é contar uma história, né, de como você vê as coisas. Então, e essa história de você começar na estaca zero, ela é super verdadeira. Claro que você constrói uma reputação aos poucos, né? Mas você literalmente começa, então, se eu pegar hoje a gente está em novembro, né? Eu tenho 5% do meu orçamento para o ano que vem. 5%. E isso gera um grau de incerteza gigantesco. E isso gera uma dificuldade imensa no como que a gente se encaixa com o mundo, né? O mundo não funciona assim. Então, o mundo funciona com 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos de antecedência.
Então, na hora que a gente pensa na inserção, não só do artista brasileiro no exterior, né, como dos artistas do exterior virem para o Brasil, isso cria um descompasso muito sério. E isso, quando as pessoas te veem do exterior com essa proximidade temporal muito grande, ele acha que você é desorganizado, incompetente. Mas não é isso, é que o Brasil é desse jeito. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer para fazer as coisas funcionarem? Você tem que se arriscar, na verdade. Você fala, não, tá tudo certo. E se der errado, você vai ter que cumprir aquilo que você prometeu, né? Então, você vai ter que bancar o show do cara do seu bolso. Então, isso é um risco que, às vezes, ninguém está percebendo. Mas, para fazer a máquina funcionar, frequentemente, se sua captação der errada, você vai ter que pegar o dinheiro do seu bolso e colocar, porque você tem uma reputação para defender, junto aos músicos, principalmente, né? Então, eu vejo que você ter um elevado grau de confiança com os músicos é fundamental para os projetos funcionarem. Até para falar, peraí, estou interessado, mas não sei, né? Você fica cheio, como se fosse aquele cara que fica com as bolas no ar, assim, 10 bolas. Os pratos chineses. Né? Você não consegue botar aquilo no chão. Essa é a sensação de quem está fazendo projetos, assim. A relação com as empresas, elas são cíclicas também. Isso é uma coisa muito importante. Então, pelo menos a minha experiência, né? De repente você tem uma certa diretoria, um foco que vai achar que seu festival é relevante durante 1, 2, 3 anos, e depois você fala, putz, agora tá ótimo, né? Tô adorando isso aqui. Aí muda, né? Muda o diretor, muda a orientação estratégica. E aí acabou, assim. Não importa se foi bom no passado, acabou. E isso tem uma implicação muito importante como você fazer a gestão do seu projeto. Então, você vai ter, por exemplo, tem os festivais, tem um grande patrocinador, que é delicioso ter isso, raro e delicioso. Na hora que esse patrocinador resolve que não quer mais fazer, por qualquer motivo, não é que você não está entregando alguma coisa de valor. Às vezes você está entregando, você está fazendo tudo que você tem que fazer e mais, mas isso mudou. O diretor que gostava de jazz foi embora. Ele voltou para o país dele de origem ou trocou. E daí você cai, você sai de 100 para 0. Então, por exemplo, o Savassi Festival ele tem como estratégia uma espécie de festival modular. Ele tem módulos com patrocinadores de tamanho médio. Então, se eu perco 1 ou 2, eu ainda não derrubo. Por outro lado, isso cria uma dificuldade de gestão gigantesca, né? Eu tenho que harmonizar os interesses e mensagens de todas as empresas, né? E por isso, quando você vê depois eu vou mostrar atrás de um folder, você tem aquele monte de marcas, né? Uma coisa muito importante que o festival tem desenvolvido cada vez mais, até para lidar com essa incerteza de captação, de lei de incentivo, é tentar fechar muitas parcerias com instituições culturais. Então, Belo Horizonte, ele surgiu nos últimos 10 anos, muitas instituições culturais que têm suas infraestruturas já relativamente bem resolvidas, né? Você tem um pequeno teatro, você tem som, que só precisa de... E também fazer parcerias com projetos de instituições. Então, por exemplo, às vezes tem o SESC, né? O SESC aí em São Paulo é gigantesco. Aqui é pequeno, mas ele tem um projetinho pequenininho que chama Quarto Instrumental. Então, ele está dentro do meu campo de trabalho. Falo, vamos trabalhar junto esse projeto, não precisa ser grande, pode ser minúsculo, mas eu quero, BDMG, sabe? Então eu vou fazendo essas coisas, e isso eu distribuo o meu risco e de alguma maneira eu estou convidando todo mundo da cena para fazer parte do meu festival. Claro que aí você tem um critério estético super importante, que a gente volta naquela questão de se o artista deveria ou não mandar o seu projeto, né? Claro, quando eu faço um concurso, por exemplo, o festival tem um concurso de novos talentos do jazz. Ali tem, né? Você tem que... Ali é um pouco mais aberto, então eu recebo coisas que não tem nada a ver. Às vezes eu escuto, eu gosto de escutar coisas que não tem a ver com o que eu faço. Às vezes, quando você tem uma demanda direta, é muito engraçado, porque isso é uma coisa que os artistas, eu acho que às vezes eles erram, assim. Só o fato deles mandarem a proposta já parece que eles vão ser aceitos. E às vezes você fala, olha, muito obrigado, eu escuto tudo que as pessoas me mandam. Eu falo, e aí, gostou? Como é que é? Não sei o quê. Eu falo, se a pessoa não está entendendo o que eu fiz em 20 anos, eu não quero ver nunca mais, assim. Eu acho que isso
é preguiça, sabe? É fácil mandar um e-mail e, assim, ele vai me dar um trabalho, assim, né? Eu vou ver. Ótimo. Bom ponto. Você tá terceirizando uma coisa, na verdade, né? É, Você está eu faço, terceirizando seu ego lá. Você mandou um e-mail, é muito fácil. É um segundo mandar um e-mail. é, assim, mas você não está vendo nada que eu fiz em 20 anos. Tem 250 vídeos no YouTube do meu trabalho, assim, sei lá, tem um monte. Então, eu acho, assim, eu recebo isso, eu já acho desrespeitoso. Eu falei, esse cara não está levando em consideração o meu tempo de trabalho, né? O fato de que eu tenho que parar, olhar, responder, ouvir o que ele está fazendo. Então, eu acho que é contraprodutivo, na verdade. Não vale a pena fazer isso. E um conselho muito pessoal, assim, não peça retorno sobre o que as pessoas estão falando. Muito íntimo, né? Assim, se eu te peço um trabalho, é uma coisa. Se você está me mandando, eu não estou te pedindo isso, né? Então, não me peça para trabalhar para você, né? Então, às vezes insistem, então, eu acho isso muito negativo, assim, nossa vida como produtor, tal, e de todo mundo, né? É super corrida. Eu faço questão de ouvir tudo que me mandam, né? Mas, assim, faz muita diferença se a pessoa fez um pouco de esforço, entender o que é o festival, o que é o Café com Letras, quem que é o Bruno, mais ou menos isso que a gente está fazendo nessa reunião, né? Que me interessa e tal. Que tem a ver, não me interessa pessoalmente, né? O que interessa para o trabalho, né? Que é o que está em questão. Ótimo. Uma coisa que você falou sobre a reputação do seu trabalho, eu acho que nesse meio musical, eu acho que em qualquer meio, by the way, a, a tua reputação é uma coisa que é primordial. Então, como artista, você fechou um show no festival, deu alguma zica, você contava com um patrocínio para ir lá, você não conseguiu, você fechou, vai. Porque a tua reputação é primordial. Do mesmo jeito, você trabalha com produção cultural, você fechou um artista, deu uma zica com aquele negócio, resolve a parada. Mas não, porque eu sempre falo, se você faz uma merdinha em BH, o cara da Coreia amanhã vai saber. Eu garanto isso, já vi o caso. Então, você vai, todo um trabalho que você montou, você vai acabar isso em 2 segundos. Então, muito legal. Eu vi uma amiga que tem um grande festival, tem uma vez me falou, putz, esse ano eu levei um cano, um festival, um patrocinador caiu, ela fez um empréstimo para depois pagar o negócio. Eu falei, uau, não tinha noção. Aí todo mundo depois do festival, com um super negócio, e tudo. Na verdade, aquele ano, ela perdeu um monte de grana. Mas o que aconteceu? O ano seguinte, ela fechou um super patrocinador. Aí, bom, mas é isso que eu falo, os artistas e músicos, gente, vocês têm que entender que do outro lado também, ou você não está andando de Ferrari, e eu também, às vezes, você acorda de manhã e fala, uau, o que eu vou fazer hoje? Enfim, é isso aí. E aí, o que eu gosto do que você fala, essa conversa com o artista é muito legal, né? Eu acho que cada vez mais os festivais no Brasil têm esse negócio, eu vejo o Carlos Badia, né? O Daniel Nogueira, todo mundo a gente quer conversar para criar projetos especiais para justamente fazer o que você falou, fazer mais com o show. Né? A gente está no meio super boutique, né? É um mercadinho fechado, então a gente tem que fazer um negócio especial para as pessoas terem uma experiência muito completa, muito legal. O negócio que eu vejo, eu não sei se você conseguiria aplicar isso no Brasil, um dos festivais que mais funcionam na Europa, os festivais tem, por exemplo, o exemplo de Marciac, que consegue ter uma bilheteria gigante. Eles montaram um teatro, acho que tem 5 mil pessoas naquela tenda lá, e eles têm uma vida mais fácil, vamos dizer, porque eles têm uma entrada de bilheteria muito grande. Eu não vejo ainda festivais no Brasil com esse tipo de modelo. Por que você acha que a gente não consegue esse tipo de coisa no Brasil? Bom, essa é uma pergunta super importante, assim. Agora eu estive na Dinamarca, tem um festival que eu esqueci o nome agora, de World Music, que ele é todo, um festival gigante, ele é todo na bilheteria. Isso seria uma delícia, ótimo. Eu acho que esse é um dos efeitos perversos de lei de incentivo. Então, vou pegar Minas Gerais. A gente teve, não uma lei de incentivo estadual, funcionou muito bem. Cresceu muito, fez muitos projetos, né? E você começou a ter uma porção de eventos gratuitos, a preços baixíssimos, né? O próprio Savassi Festival começou como um festival de rua, que na época não existia, né? Agora existe um monte. Ou, sei lá, você vai no CCBB, você pagava 10 inteiras, 5 meia. Então, na verdade, você tem uma destruição do mercado da música. Você tem
Bom, eu falei que eu era economista, né? Então, o preço de equilíbrio de economia é encontro da oferta e da demanda, né? Então, você tem um aumento de oferta gigantesco. E isso faz com que os preços caem. Então, as pessoas, por exemplo, no meu café, eu cobro couvert artístico de R$ 12,50 há 3 anos, entendeu? Eu não consigo aumentar o negócio. Então, você tem uma oferta muito grande de música muito barata ou gratuita. Então, você gera um certo desequilíbrio no mercado. Se eu tenho de graça, para que eu vou pagar, né? E também percebo que você consegue cobrar nas estéticas que tem mais apelo, isso é mais ou menos óbvio, mas mais apelo mercadológico, que às vezes não é o campo que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, jazz, música instrumental, artistas desconhecidos, novas composições. Isso é muito difícil das pessoas quererem pagar, né? Então, não é brincadeira, né? Então, assim, eu acho que se começar a ter uma sustentação maior pelo mercado, pela venda de ingressos, seria muito positivo para o artista, de uma maneira geral, né? Porque ele pode se aventurar e fazer suas próprias produções. Para os festivais, que eles vão depender menos dessa engenhoca ultra complexa que é financiamento via lei de incentivo, né? Isso tem um estímulo a um certo empreendedorismo, né? Dentro de música e festivais e tal. Mas eu acho que você tem um ambiente, e aí é uma questão extremamente difícil de ser pensado como encontrar uma saída, e você gerou muita, porque quando você tem um apelo para democratização, às vezes você está querendo isso mesmo, eu quero fazer música de graça, ou muito barato, isso é ótimo, mas de alguma maneira você destrói a ideia de mercado, né? No sentido que você vai remunerar os fatores de produção. Então, se eu pensar qual é o valor de bilheteria dentro do meu festival, 5%. Uau. E mais, e tem muita dificuldade, porque às vezes você tem rubricas, coisas que você tem que pagar que não estão nos seus projetos de lei de incentivo. Então, você vai pegar o seu dinheiro de bilheteria e vai pagar aquilo que não está dentro do seu projeto. Né? Então, isso, às vezes, você consome boa parte, que aí é um dinheiro livre, né? Você não tem que justificar esse dinheiro. Então, esse dinheiro de bilheteria, você paga coisas que eles não se encaixam bem dentro do seu projeto de lei, que às vezes é um projeto de lei que se mandou há 2 anos atrás, o mundo mudou, e às vezes tem assim, bom, tem que comprar uma fita crepe. Olha, no seu projeto não tem fita crepe, você pega o dinheiro da sua bilheteria. Claro que se eu estou fazendo uma graça, né? Mas você tem um artista que quer alugar uma harpa, sei lá, surgem coisas o tempo todo. E às vezes eu usei esse dinheiro. Mas eu acho que seria muito bom, mas muito difícil, porque eu comecei falando também de parcerias com instituições culturais. Então, por exemplo, Belo Horizonte agora você tem um CCBB, você tem um sede de museus, e esses museus, essas instituições culturais, elas vão sempre tentar oferecer oferta cultural gratuita ou muito barata. Então, de alguma maneira, eles são concorrentes do mercado pago, vamos dizer assim, né? A gente está num momento, é engraçado, eu não sei ainda a solução, mas realmente em São Paulo tem um problema, por exemplo, tem muitos teatros que são da prefeitura, onde você não pode cobrar mais que tanto, muitas vezes é muito barato. Aí é super legal, porque um monte de gente pode ir e tudo isso, mas realmente é uma coisa muito louca, porque você não vai ganhar se você vai de bilheteria, você não vai atingir o breaking even, lá, o ponto de batalha, vamos dizer, e aí você vai ter que botar um monte de patrocínio, que vai ser um inferno, porque é com prefeitura, enfim, prefeitura, desculpa, é complicado. Eu acho que a opção do crowdfunding poderia ser uma coisa interessante, porque a opção do crowdfunding, ela tem aquele negócio que você vai juntar as pessoas em torno de uma causa, de uma missão, de um projeto, e te dá o tempo de explicar o que é esse projeto. Então, eu gosto muito do crowdfunding. Eu acho que a gente vai para... Eu vou ser um visionário agora. Eu acho que a gente vai para a época do coletivo, mas eu acho que um festival no Brasil que estaria em cima disso, eu acho que a gente poderia juntar uma bela turma assim, para fazer um negócio assim. Tem um festival com crowdfunding, by the way? Não conheço nenhum. E isso é eu acho que o crowdfunding é a coisa mais interessante que apareceu nos últimos tempos em termos de
execução, financiamento, relacionamento com o público. Eu acho sensacional. Uma vez eu pensei em se o festival faria alguma ação específica ligada a crowdfunding. Não o festival todo, mas pegar um pedacinho, uma coisa. E eu fiquei muito na dúvida se eu deveria fazer. Tenho dúvidas e, na verdade, hoje eu acho que eu não devia fazer isso. Por quê? Vamos supor que você é um cara que eu faço uma campanha de crowdfunding para lançar o disco, gravar o disco do Jacques Figueira. Compõe, toca e apresenta em cima de um prédio, qualquer coisa assim. E aí ele vai olhar minha palheta de patrocinadores e fala, peraí, eu vou pagar o disco do Jacques Figueira? Não devia ser a Petrobras, a CEMIG, a ThyssenKrupp, a Unimed? Especialmente porque se existe esse fetiche, você vê uma marca ali e fala, pô, o Bruno tá cheio de dinheiro, ele tá pedindo mais pra gente, eu acho que existe um negócio, apesar de poder ser plenamente justificado, eu acho que gera um campo muito forte de dúvida, de questionamentos, e crowdfunding tem, uma das coisas mais legais que eu acho crowdfunding, essa proximidade do artista com o seu público, né? Então exige uma confiança muito grande. Então é engraçado que eu acho que o artista devia usar isso muito. E o que o festival está fazendo, ele está começando a comprar shows dentro de crowdfunding. Então, assim, eu gosto de tal artista, então eu vou ajudar ele a fazer o disco dele e depois ele toca no meu festival, né? Ah, interessante, interessante. O cara bota uma cota de um show e você compra essa cota e depois vai tocar lá. Ah, interessante. E ele toca dentro do meu festival. Então eu estou ajudando ele a fazer, a completar o projeto dele. Né? Vamos pensar de gravar um CD e depois ele toca no meu festival. Então, eu fiz isso semana passada, na verdade, com uma banda que toca, se apresenta no café, desenvolveu o seu trabalho, criou uma estratégia de crowdfunding. Eu fui lá e comprei um show deles, né? E aí eles apresentam o festival. Então você tem uma fase de inovação, né, de sustentação e apresentação do trabalho. Então você cria como se fosse uma cadeia interessante. Mas eu acho crowdfunding incrível. Eu acho que os músicos é a ferramenta que surgiu, assim. Mas eu ainda não vejo como encaixar isso num festival com patrocinadores. Acho uma operação delicada e não sei como fazer. Né? Um festival, claro que tem shows, né? Tem campanhas de trazer shows específicos, mas aí é só crowdfunding. Na hora que você começa a misturar fontes de recursos, eu vejo dificuldades. Eu acho que de repente, acho que você falou tudo, acho que de repente começar do zero um projeto com crowdfunding. E, na verdade, bilheteria é crowdfunding. Você está botando teu dinheiro. A única coisa do crowdfunding é que você vai se assegurar, o dinheiro vai entrar antes. Que é uma coisa maravilhosa, né? Para poder trabalhar com segurança e tudo. Vamos acabar com um mito aí sobre rapidinho. Você fala todos esses negócios de patrocinador e tudo, o tal da Lei Rouanet, né? Um negócio que eu vejo uma vez, eu vi, tal festival está pedindo 4 milhões de reais, que absurdo, não sei o quê. Cara, então, gente, vamos lá. O Mink está ajudando essas coisas, blá, 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 então vamos lá. Vamos acalmar tudo. Primeiro, um festival, ele tende a pedir muito mais do que ele vai... Não muito mais, porque senão seria totalmente... Um pouco a mais, né, do que ele vai realmente captar, para ter um pouco de segurança. Você vai botar o projeto de Lei Rouanet, você faz um negócio, tipo, se aquele lá é o ideal. O ideal, meu som vai ser o ideal, meu artista vai ser o ideal, o cachê vai ser top, não sei o quê. Aí você tem um número. Aí depois o MINC vai lá, o MINC, a Lei de Incentivo Federal, estadual ou da cidade, vai falar o que é legal. Você aprovou, teu projeto é bacana, você está dentro dos números que a gente gosta. E aí você tem que pegar a sua cruz e ir lá bater nas empresas, né? E às vezes, no final, vamos dizer que você tem um projeto de 1 milhão, tu vai captar 150 mil. Às vezes zero, como muitos projetos que não captam nada, né? É por aí mesmo, né? Exato. Tem uma falta de compreensão muito grande sobre a Lei Rouanet, né? Exatamente nesse aspecto. Quando você aprova um projeto na Lei Rouanet, você ganha um direito de dedução tributária. Você não está ganhando dinheiro nenhum. Eu posso aprovar um projeto de 50 milhões de reais, eu não ganhei dinheiro nenhum. Aí você vai me perguntar, Bruno, então por que você não faz um projeto de 50 milhões de reais, né?
Seria ótimo, né? Quem sabe você não dá a sorte da sua vida. Porque também não adianta, né? Se você cria um projeto, para você movimentar o dinheiro, você tem que ter, em caso de projetos, 20% daquele valor. Então, eu nunca vou arrumar 20% de 50 milhões. Então, o que você faz? Você faz um projeto, como você disse, que contempla um festival que você gostaria de fazer em uma situação boa, né? Então, vamos supor que eu faça um projeto de R$ 1 milhão. Por enquanto, eu só ganho o direito de buscar o patrocínio com crédito tributário. Eu posso ganhar nada. Se eu arrumar R$ 100 mil, eu também não consigo movimentar. Então, normalmente, você cria um projeto que ele é um pouco maior ou do tamanho que você gostaria, mas que ele não é grande demais, que se você captar muito menos, você não consegue usar esse dinheiro. Então, na verdade, é uma engenharia financeira complexa, mas o MINC, em hora alguma, ele te dá dinheiro dentro de lei Rouanet, né? Claro que existem fundos, mas é outro tipo de conversa. Então, existe uma incompreensão, a grande maioria dos projetos não capta nada, é extremamente difícil captar dinheiro em lei Rouanet, né? Então, eu acho que aí a imprensa alimenta muito essa incompreensão, muito, muito assim. Fulano ganhou 4 milhões do MINC, né? É um tweet muito fácil, né? Muito fácil. É um tweet bom, assim, Luan Santana ganhou 4 milhões da Levané. Pô, super show. Eu acho que assim, que existe uma caça das bruxas, às vezes, com relação o cara já é um artista consagrado e ele ganhou dinheiro do MINC. Então, eu acho que a questão de você colocar da seguinte maneira. Bom, se o MINC dá R$ 1 bilhão em isenção fiscal, qual o valor que foi para o artista consagrado? 5 milhões? O que são 5 milhões dentro de 1 bilhão? O outro lado você ter um conjunto de burocratas que vão julgar o conteúdo substantivo do seu projeto. Você quer julgamento? Eu quero tirar um artista pop consagrado. Então vai ter que ter uma comissão. E essa comissão vai julgar todos os projetos. Então, você tem que escolher entre qual a relevância desse crédito tributário que você julga que não deveria ser dado a um artista que já é consagrado, dentro do bolo inteiro. É importante? É quanto? 50%? 10%? 1%? Ou então, você vai gerar uma comissão que vai julgar qualitativamente todos os projetos. Eu quero que um burocrata julgue se o que eu faço tem valor. Você tem que estar disposto a isso. Então, essa é a escolha. Você vai julgar o artista consagrado, mas vai julgar você também, né? Então, é isso, gera um tweet muito simples, né? Você fala, que absurdo. Bom, então tá, qual a alternativa? Vamos julgar todos os projetos a partir de agora? Vai ter um custo, vai ter um tempo. E qual a relevância econômica do crédito tributário, sei lá, de um artista famoso? Às vezes é muito pequeno. Isso é um mal que você tem que conviver com o fato de que ali não há julgamento de mérito qualitativo. Eu penso, não, eu concordo plenamente. Aí eu penso também uma coisa, é engraçado porque no mundo, eu estou repetindo esse tempo todo, eu escutei um podcast com o Seth Godin, ele falou uma coisa que eu acho maravilhoso, para todo mundo se acalmar. O jogo do Luan Santana, o jogo da Ivete Sangalo, o jogo da Cláudia Leite não é o nosso jogo do mercado independente. Um negócio que, dentro da Lei Rouanet, a gente não joga o mesmo jogo, mas a gente tem a mesma ferramenta. Uhum. Então, eles criam uma... Né, por exemplo, no futebol, é claro, né? O cara joga no Maracanã, você joga na pelada no campo do lado. Você tá vendo? Você não está no mesmo... Mas no campo da música, infelizmente, há certos lugares, o Spotify é o mesmo para todo mundo, a Lei Rouanet é a mesma para todo mundo, então, mas a gente tem que entender que tá tudo bem eles fazerem o negócio deles. A gente tem que fazer o nosso dentro dessas ferramentas e vai dar tudo certo, né? Você consegue fazer um festival sem nem um medalhão do jazz, mas que é uma puta qualidade musical e tá lindo, tá indo bem. Você não é o Rock in Rio, mas você está usando as mesmas ferramentas e está feliz com isso. Tá? É ok isso, né? Acho que isso é um pouco uma dicotomia estranha no mercado, né? O que eu acho importante é que se você está concedendo benefício fiscal para o Rock in Rio ou quem quer que seja, que haja uma limitação, e isso existe de fato, do preço do ingresso, né? Então, você não pode conceder um benefício fiscal para alguém que está cobrando R$350 ou R$500 ou R$1.000, né?
Isso eu acho que faz sentido ter, né? Bom, se eu estou dando incentivo fiscal para Luan Santana, é que não devia dar, mas então você vai ter que cobrar um preço que seja, não precisa ser grátis, né? Ou muito baixo, mas que também não seja proibitivo, né? Que você está pegando dinheiro de todo mundo e botando dentro desse projeto. Dinheiro de todo mundo no sentido que é dinheiro de impostos, né? Sim. Então, eu acho que isso é um meio de controle muito mais interessante, né? Mas também tem menos sex appeal para a internet, né? Isso no trabalho, isso tem a ver com crowdfunding também. Hoje em dia, as coisas é muito fácil explorar, né? E ser linchado na internet. Então, Sim. hoje e tem a ver com reputação, né? Isso nos leva de volta à reputação, né? É isso aí, antes de botar um tweet lá, um Facebook, vamos cavar um pouquinho. Uma outra coisa que eu queria deixar claro também, vamos ver se você concorda, é que a gente vê números grandes para fazer um festival. Mas, gente, primeiro um festival, como você vai botar no papel tudo que você precisa, banheiro químico, assessoria de imprensa, não sei o que, e tem que pagar imposto, né? Como ele é, tudo isso normalmente vai 10, 15, 20, não sei quantos por cento em cima de cada coisa. Então, os números vão ficar muito grandes rapidamente. E assusta as pessoas. Mas, gente, se você vai botar um orçamento na ponta do lápis, você vai ver que você vai chegar rapidamente em números grandes. Se você faz 6 dias de festivais, 6 dias de banheiro químico, 6 dias de palco, 6 dias de som, 6 dias de van, 6 dias de hotel, tudo, aqueles números vão ficar com imposto, né? Vamos fazer a coisa certa. Rapidamente vai pegar um tamanho que, uou, a gente chega num milhão super rápido. É muito fácil. O problema é depois como administrar isso. Show. Bom, acho que você começou, eu queria deixar um pouquinho, você começou a dar uns conselhos para artistas, assim. Tem uma coisa que você, vamos dizer, quando que é o teu próximo festival, por exemplo? Bom, o meu festival normalmente ele acontece no inverno, né? Porque ele tem muitas ações na rua, o inverno em Belo Horizonte, né, no Brasil, no meio do ano. Então, normalmente ele é junho, julho ou agosto, início de agosto. Ano que vem ele vai ser em agosto. Normalmente, o festival tem um concurso que é o Novos Talentos do Jazz. Ele é lançado em janeiro, né? É um concurso. Hoje ele tem uma limitação de idade até 30 anos, né? A gente está tendo a minha ideia seria 25, pegar bandas, normalmente pessoas que saíram do estudo formal de música, então eu saí da faculdade com 24 anos, é aquela hora que, assim, ou minha carreira começa a engrenar, ou talvez eu vá trabalhar no comércio do meu pai, né, assim, alguma coisa assim. Então, acho que é um momento, porque você pega bandas já estabelecidas, né, então ela já entrou dentro dessa carreira, ela está lá dentro, né, então é aquele momento crucial da pessoa se afirmar na trajetória. Então, o Novos Talentos procura dar um espaço para essas pessoas. E agora tá tendo um desenvolvimento que eu acho muito interessante, que é esse concurso e outros, eles serem promovidos por redes de festivais. Então, no sentido que você entra dentro desse concurso, esse concurso já existe há 10 anos. Claro, você vai tocar dentro do meu festival, mas você toca no meu, você toca no festival em São Paulo, em Porto Alegre, sei lá, de repente na Amazonas. Então, você começa a criar uma agenda de trabalhos para esses músicos, no sentido que isso possa ter um impacto positivo na carreira mesmo. O cara tocou em 10 festivais no Brasil, o cara tem um baita currículo, fora sobreviver durante um ano e meio, né? Ele tem um baita currículo que ele pode mostrar para o exterior, né? Então, a partir de janeiro, o festival começa a receber proposta. Claro que eu recebo proposta o tempo todo, né? Eu recebo, mas ainda até janeiro eu não tenho uma ideia muito clara do que será o festival, qual vai ser o tamanho do festival, né? O perfil e tal. Então, um pouco difícil mas a partir de janeiro eu começo a receber propostas, né? E em julho o festival acontece, mas eu faço shows o ano todo, mas geralmente shows pequenininhos, assim, e exploro muito colaborações nesses shows pequenos de artistas de fora da cidade com artistas locais, de maneira que se crie vínculos entre os artistas e gere mais trabalho. Então, você faz um show com um cara aqui, aí o outro cara já te chama, sabe? No sentido de começar a ter cada show virar um núcleo de trabalho para os artistas daqui e de fora, sabe? Em termos de colaboração. Os festivais fora do Brasil, normalmente eles são, quer dizer, de Nova York, né? E depois Portugal, que eu quero fazer.
eles acontecem normalmente em setembro ou outubro, né? Depois que acabam as férias, as pessoas voltam e aí os festivais fora do Brasil acontecem. Que No legal. Café com Letras, faz shows semanais o ano todo. Os artistas que vêm para Belo Horizonte muitas vezes me escrevem, ou quem é de fora eu tento abrir um espaço na agenda, né? Peço licença dos artistas daqui, adio um pouco a data deles, e eu faço shows semanais, dois, né? Às vezes eu marco mais de uma data para valer a pena e tento fazer, às vezes, parceria com outros locais para a pessoa fazer uma pequena turnezinha em Belo Horizonte. Que legal. Aonde que a gente te encontra? Como que a gente fica em contato com você? Qual é o Café com Letras? É o site, né? Obviamente, o Savas. Qual é o site dessas pessoas? Tem, bom, cafécomletras.com.br, né? Tem uma coisa legal, porque a programação antiga tá toda lá, então você pode ver meses e meses de programação, então você vai entender o que a gente gosta de fazer. O festival também está lá, tem relatórios de todas as edições do festival online. E meu e-mail é bruno@cafecomletras.com.br. É o melhor jeito de eu receber material. Tem Facebook também, essas coisas. Só vamos fazer pessoas levantar a mão direita e prometer de ver o que o Bruno faz antes de mandar um e-mail, senão vocês vão levar uma bronca aí gigante. Eu não dou bronca porque eu não Não, gosto é de da ficar, minha, a bronca vai ser minha. Eu vi tua entrevista com o Jacques e eu te mandei meu grupo de house de rock, assim. Ah, não, por favor, tem um lugar para você, gente. Você vai procurar ele. Tá, o grupo isso. de heavy metal. Isso é bom, seria bom. Ah, e o Savassi, desculpa, o Festival do Savassi, onde as pessoas vão poder ver o negócio, esse Savassi, como que eu... Savassifestival.com.br. Então tem ali uma seção com todos os relatórios de todos os anos do festival, com a programação, etc. Então ali é fácil de ver. Tem o canal de YouTube, se eu não me engano, é Savassi Festival BH. Então também se procurar, tem muitos vídeos do festival, muitos vídeos das coisas do café também. Hoje em dia a gente grava tipo, todos os shows, pelo menos um pedaço, e coloca online. E aí ali tem vários shows completos também que a gente fez esse ano, sabe? Então dá para entender bem em que caminho que anda a curadoria dos shows, tanto do café quanto do festival. Que legal. E a turma instrumental de BH tá quebrando tudo, né? Tem como se chama esses caras? O Fred e o baixista e o... Ai, caramba, saiu o nome. Que Antônio Loureiro. O Winkel agora. Qual os nomes deles? Eu esqueci, saiu. Antônio Loureiro. Isso. Ai, desculpa, Antônio. Eu acabei de ver um negócio, um post no Face, eles estão tocando com o Kurt Rosenwinkel, que com certeza é um dos grandes guitarristas de jazz do momento. Você é um pouco responsável disso, né? Você pode pensar no seu Leste de Morte que você ajudou essa cena de BH, porque você realmente tem toda uma geração aí que está saindo todos os Savassi do Café com Letras. Aquele lá é muito legal, né? Essa história é muito o Pedro Martins, né? Um guitarrista de Brasília. Ele é fenomenal, ele é incrível, ele já tocou no café, no festival. Na verdade, ele foi um dos ganhadores Novos Talentos do Jazz, quando ele tinha, se não me engano, 16 anos, 17 anos. E ele já era um baita guitarrista, um super compositor, assim, muito impressionante ver ele tocando. Ele já se apresentou diversas vezes no café. O Fred Eleodoro, claro, tem uma trajetória dele, né? O pai é músico, ele é um cara muito trabalhador, empreendedor. E o Pedro ganhou lá no Festival de Montreux, né? Como o melhor guitarrista, e um dos caras da banca era o Kurt Rosenwinkel, que virou o produtor do disco dele. Depois fizeram essa banda, né? Os caras é uma chance fenomenal, né? Assim, oportunidade única de inserção internacional, né? Do Fred, o Antônio Loureiro, né? Ele é daqui, mas está em São Paulo agora, um baita compositor, assim, a gente trabalha muito juntos também. Eu não sei o que eu vou pensar no meu leito de morte, não, mas eu acho super legal, fico super orgulhoso desses caras estarem, né, voando, assim. Queria que acontecesse com muita gente que passa pelo café. Legal. Legal. Obrigado, Bruno. Tem alguma coisa que você quer falar que a gente esqueceu? Não, acho que foi tudo. Obrigado, Jacques. Parabéns pelo trabalho, muito importante. Estou sempre à disposição. Que legal. Possível.
Obrigadão. Um bom dia aí, boa sorte aí nesse final do ano, que tem um sprint aí de captação que comece, né? Exato. Vou precisar mesmo de muita sorte. Legal. Valeu, Jacques. Obrigado. Obrigadão. Bom dia Um para abraço. você. Eu também. Tchau, tchau.